Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Embora seja habitual nestes 10 minutos de oração com Jesus, refletirmos sobre o Evangelho que a Igreja nos propõe para o dia respectivo, hoje não o vamos fazer por uma circunstância muito especial. O Santo Padre convocou a Igreja Universal para que hoje façamos um dia de oração, de jejum e de abstinência, pedindo pela paz na Terra Santa. Sabemos que está em guerra o Estado de Israel e o Estado palestiniano. De facto, tem havido ações bélicas nestes dias, das quais decorreram já milhares de mortos, quer de um lado, quer do outro também. E daí a necessidade de não nos aliarmos desta situação e procurarmos também fazer o que podemos para que Nosso Senhor conceda a paz a esses dois povos que partilham a mesma terra, que é também a terra de Jesus. Sabemos que ontem mesmo ouvimos falar de Jonas. Jonas foi um profeta que, a dizer verdade, era um profeta contrariado, porque Deus disse-lhe para que ele fosse pregar em Nínive, que era uma grande cidade, para evitar a sua destruição. Mas ele não queria, porque achava que isso não valia a pena, que as pessoas não iam ouvi-lo, que iam até fazer troça dele, que com certeza que as pessoas não iam fazer penitência, nem fazer jejum, nem abstinência, e portanto era um disparate. E até sabemos que fugiu a Deus, meteu-se num barco, e quando estava no alto mar, o barco sofreu uma tão grande tempestade que os próprios marinheiros se deram conta que aquilo era uma coisa sobrenatural e perguntaram se havia entre eles alguém a quem Deus pudesse estar a castigar daquela forma tão violenta. E Jonas acusou-se, disse: olha, deve ser eu, porque ando a fugir àquilo que Deus me pede, porque Deus disse-me para ir pregar a Nínive e eu não quero, não estou para isso, e portanto deve ser por isso que Deus enviou este temporal. E aqueles homens, ao ouvir isto, disseram: bom, se tu és o culpado, então vamos-te atirar pela borda fora, porque tu é que és o causador deste possível naufrágio do nosso barco. E assim foi. Jonas foi atirado ao mar. Felizmente, parece que uma baleia passava por ali e comeu, e diz a Escritura que ficou 3 dias no ventre da baleia até que ela o expulsou, porque de facto um profeta geralmente é um bocado indigesto, não é? Sobretudo para uma baleia que é um mamífero, como sabemos, e está habituado a comidas mais delicadas. E vomitou o profeta na praia, e então o Jonas lá se decidiu, contrariado, mas já sem capacidade de se opor à vontade de Deus, e lá foi pregar a Nínive. Curiosamente, ele não acreditava que isso tivesse algum efeito, que ele iria ter algum êxito, mas para seu espanto, e nosso também, a verdade é que a cidade se converteu. Todos começaram a fazer penitência, abandonaram os seus luxos, vestiram-se com trajes pobres, privaram-se também da comida e da vida, porque isso é o jejum e a abstinência. E Deus, que tinha ameaçado destruir aquela cidade, disse que já não o iria fazer, tendo em atenção a sua oração e a sua penitência. De facto, também nós sabemos que nesta guerra, embora seja lá longe, no Oriente Médio, podemos pensar que é uma coisa que não nos diz respeito, que é uma coisa que não nos afeta, ou até que é uma coisa contra a qual nós nada podemos fazer. Aliás, há tanto tempo que duram aquelas hostilidades entre judeus e palestinianos. É difícil que possa haver alguma coisa que estabeleça a paz entre aqueles dois povos desavindos.
Mas, de facto, temos que ter fé, temos que acreditar, sobretudo temos que pôr da nossa parte todos os meios humanos e sobrenaturais que estão ao nosso alcance. Humanos são escassos, não podemos fazer nada por uns e outros, mas podemos sim rezar, podemos sim oferecer sacrifícios, como o Santo Padre nos sugere, que hoje mesmo façamos jejum e abstinência. O que é o jejum? É privar-nos de comida, até geralmente é reduzir a nossa alimentação diária a um pequeno almoço, frugal, um almoço ou jantar normal, suprimimos a outra refeição principal e depois, ao fim do dia, podemos comer qualquer coisa simbólico também. E a abstinência é privar-nos da carne, a abstinência da carne, porque supunha-se que a carne é um alimento mais do gosto das pessoas e, portanto, ao privarem-se da carne, estão também a fazer um sacrifício. Embora o mais importante não é que seja carne ou peixe, o mais importante é que significa um verdadeiro sacrifício e, por isso, se não fôssemos comer carne para comer lagosta ou marisco, claro que não estaríamos a cumprir a lei, estaríamos talvez a cumprir a sua letra, mas certamente não a cumprir o seu espírito. Sabemos que o jejum é obrigatório entre os 18 e os 60 anos e que a abstinência é obrigatória a partir dos 14 anos e depois para sempre, mesmo já as pessoas de mais idade devem fazer abstinência também. Em princípio só há 2 dias ao ano em que o jejum é obrigatório, que é a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa, mas hoje mesmo o Papa pediu que fizéssemos também este jejum voluntário, pedindo pela paz na Terra Santa. E se calhar algumas pessoas podem questionar, mas faz algum sentido privar-me de comer, não é? Por uma intenção espiritual, faz algum sentido não comer carne por causa da guerra no Oriente Médio. Caso que pode-nos parecer quase tão absurdo como se fôssemos ao médico e o médico nos dissesse, em vez de dizer, olha, tome este comprimido, ou tome este xarope, ou faça este exercício, ou faça este tratamento, o médico nos dissesse, olha, para o seu mal, reze 3 Ave-Marias, antes do pequeno almoço e depois do jantar. Claro, acharíamos um bocado descabido esse comentário, não porque faça mal rezar 3 Ave-Marias, é sempre muito bom, mas não se espera do médico uma receita desta natureza, como também não se espera de um Papa uma receita espiritual para um mal humano, como é, infelizmente, a guerra. De todas formas, não é assim uma coisa tão estranha como isso, porque há muitas pessoas que fazem jejum, sem saber que jejuam, muitas pessoas que fazem abstinência, sem saber que a estão a fazer. E até por razões que não são razões tão importantes nem tão graves como aquelas que agora nos movem. Com efeito, há muitas pessoas que, por uma questão de elegância, para recuperar a linha, são capazes de fazer um jejum rigorosíssimo, mas não chamam jejum, chamam-lhe dieta, e passam mal, e passam fome, e tudo, e são capazes de fazer isso só por amor a si próprios, só por egoísmo, só por vaidade humana. Também há pessoas, trabalhadores, por exemplo, ou pessoas que estão empenhadas numa causa política, também são capazes de fazer jejum, também são capazes de fazer abstinência, às vezes até um jejum total, não comer nada, não é? Durante dias a fio, não é? Só para lutar por uma causa que entendem que deve ser levada avante. É aquilo que nós chamamos a greve da fome, não é? Aquelas pessoas que fazem greve da fome, no fundo o que fazem é jejum e abstinência. Pois bem, é isso mesmo que nós também nos propomos fazer, não por um motivo pessoal de vaidade, não por um motivo político, mas por um motivo humanitário, para que haja paz na Terra Santa. Foi isso também que Nossa Senhora pediu aos 3 pastorinhos em Fátima, que rezassem, que oferecessem sacrifícios para acabar-se a guerra mundial, que então estava a decorrer na Europa. E certamente que as orações e os sacrifícios dos 3 pastorinhos ajudaram para que a guerra acabasse mais cedo e não houvesse tantos mortos. Vamos pedir a Nossa Senhora em Caná da Galileia. Foi ela que interveio junto de Jesus
e obteve aquele milagre. Naquela altura Nossa Senhora disse, não têm vinho. E agora Nossa Senhora diz a Jesus, não têm paz. Que Nosso Senhor conceda essa graça, que converta a guerra em paz, naquela que é, mais do que nenhuma outra, a sua terra. Dou-te graças, meu Deus, pelos propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.